Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Magui. E bem, é o seguinte, no vídeo de hoje estou aqui na companhia do Digníssimo Dutra, onde eu e ele vamos dar aqui algumas opiniões e comentários relacionado aí a algo que é até mesmo engraçado quando eu comento isso com o Dutra, mas a gente tá falando bastante sobre esse mundo do Piratec, sobre Fatigur e tal. Por mais que o Dutra não seja muito desse mundo, ele seja um cara mais tranquilo, mais na dele, que é nessa questão do mundo dos jogos, mais de animes e o Dutra manja. A gente até falou de criar um canal de animes depois, mas fica mais pra frente. Ele é aquele gamer mais casual, né? Se fosse pra definir o Dutra, ele é aquele gamer mais casual. Joga um Black Beef, um Bleach, joga um Horizon, né? Que ele já falou que já zerou o Horizon, eu tô jogando Horizon no momento. Para jogos de precisão ele não curte, porém, então ele é um gamer casual mesmo. O jogo não curte nem jogos de precisão. Mas eu também não sou muito de jogos específicos por conta do motion sickness. Enfim, retomando aqui, né, o assunto para não perder o foco, o que a gente queria de comentar aqui um pouco sobre isso hoje, justamente sobre essa questão de jogos, mas envolvendo aí diretamente jogos piratex, jogos aí relacionados ao mundo da pirataria em questão, mais especificamente aí a Impress, que é justamente, eu sinceramente, sendo bem sincero, eu não sabia que era uma mulher por trás desse grupo, eu achava que era, ou se fosse realmente um homem, ou fosse um grupo de pessoas que estava atuando por trás no nome Impress. Mas não, na minha cabeça, no que eu achava, era sempre isso. Sempre foi isso. Tanto que quando eu me referia ao Impress, eu me referia ao grupo Impress, para achar que haviam várias pessoas por trás que trabalhavam em quebrar o Denuvo, em fazer o crack do Denuvo em determinados jogos. Mas não, quando eu fui pesquisar mais, né, para trazer esse vídeo aqui sobre essa questão deles terem encerrado atividades, de eles, eu já falando eles como se fosse um grupo, né, que já virou um costume meu, mais ela, né, dela ter encerrado a atividade do Impress, né, que é o nome do grupo que ela criou, só tem ela mesma, o Grupo Impress, e ela vai encerrar as atividades, mas eu achava que eram várias outras pessoas, e é ela, na verdade, é uma mulher que fica por trás, ela se chama mesmo por ela, né, ela usa o pronome ela para ela mesma, e a comunidade chama ela assim também, mas eu nunca tive essa noção. Enfim, dado esse contexto, né, a mulher que tá ali por trás da empresa, ela vem aí tendo determinada relevância no mundo da pirataria, né, na comunidade da pirataria de diversos tipos de jogos. Por quê? Porque a empresa até então, né, até o momento, porque ela já encerrou as atividades, ela fazia diversos cracks em jogos com Denuvo, especialmente. Porque vários jogos como Assassin's Creed Valhalla, Star Wars e outros jogos, lançamentos AAA de grandes empresas que pagavam para ter a tecnologia anti-pirataria chamada de Denuvo mensalmente, eles vinham incluído, e diversos crackers da comunidade da pirataria que quebram a licença do jogo, né, quebram um sistema básico de anti-pirataria, não conseguiam quebrar o Denuvo, que era uma tecnologia recente, uma tecnologia nova e que tem uma alta complexidade ali na sua programação, né, na sua tecnologia em si. Então, não era para qualquer um que conseguia quebrar ali o Denuvo para poder disponibilizar aquele jogo em sites piratas pelos repackers. Não era qualquer um. Só que já estava há um tempo a comunidade pensando o que eles iriam fazer, se eles iriam ter que esperar os jogos passar determinado período, por exemplo, 6 meses, um ano, para a empresa, por si só, né, manualmente retirar o Denuvo, fazer uma atualização sem o Denuvo, para que aí sim os crackers mais tradicionais, né, entre aspas, mais básicos, conseguissem quebrar a licença do jogo e piratear ele, coisa que eles estavam tendo que fazer. Mas aí, do nada, de repente, surgiu a Impress. Essa mulher, né, que tá por trás, eu vou chamar de grupo mesmo, do grupo Impress, e ela, do nada, chega na comunidade da pirataria e quebra os jogos como Assassin's Creed Valhalla e disponibiliza. E chega falando aqui, ó, botou o pé na mesa e falou: toma aqui Assassin's Creed Valhalla, que não, pra você, pirateado, com a licença quebrada, com o crack, que é basicamente quebrar, né? Quebrar ali a licença, o DRM.
E ela fez isso e abalou basicamente na época a comunidade inteira de pirataria, porque não estava disponível em lugar nenhum. Os crackers atuais, naquela época, não conseguiam de forma alguma quebrar o Denuvo, e chegou a Impress e fez isso com diversos jogos. Diversos jogos foram quebrados do Denuvo pela Impress e disponibilizou aí para a comunidade. E aí ela teve, né, sua relevância. Ela continua, ao passar dos anos, tendo aí sua relevância, quebrando vários jogos que vinham com o Denuvo. Quando saía um jogo com o Denuvo, quem eles iriam procurar para solicitar um jogo para ser pirateado era a Impressa, porque ela é a única, até o momento da gravação desse vídeo, ela é a única. Mas beleza, dado isso, um contexto sobre quem é a Impressa, agora a gente fala sobre realmente a notícia, né? Porque muitas pessoas não gostam de ficar esperando, agora já foi, já se passou um bom tempo. Agora, como vocês estão vendo aí na tela, ela avisou no grupo de Telegram, que no canal do Telegram, né, no caso, que é diferente do WhatsApp, no canal do Telegram, ela avisou que basicamente ela vai encerrar as atividades. Ela explica ali que é um ciclo de vida e tal, provavelmente porque ela também deve estar meio cansada de fazer esse processo de quebrar o Denuvo, né, a licença de Denuvo, porque quebrar, né, um jogo, a licença de um jogo já é demorado, já é trabalhoso, é bem complicado de fazer, complexo. Imagina um Denuvo da vida, que é uma tecnologia muito mais complexa e avançada do que um crack normal, uma licença de pirataria normal, um DRM normal da vida. Provavelmente ela sim deve demandar um trabalho a mais para fazer o crack desses jogos com Denuvo. E aí ela comenta aí na imagem que vocês estão vendo, que ela fala que é um ciclo de vida, que é, as coisas vêm, coisas vão, e que ela não vê no momento uma vantagem, né, um objetivo dela continuar fazendo esses cracks do de novo por um bom tempo, né, depois de um bom tempo. E ela não dá nenhum motivo a mais, mas fica só realmente na especulação se aconteceu alguma coisa, se ela possa ter sido intimada, processada por alguma empresa, quem sabe, ou se não está recebendo doação suficiente para poder continuar fazendo os cracks de jogos com Denuvo, coisa que ela já não estava fazendo há um bom tempo. Há um certo tempo já não tinha mais né, jogos com Denuvo quebrados pela empresa, e tá aí o motivo, porque ela já estava pensando em encerrar, né, essas suas atividades, porque muitos estavam solicitando jogos e não estavam tendo respostas, e aí ela deu agora essa resposta no canal do Telegram, e que vai abalar sim, já abalou, já saiu em diversos lugares, diversos Reds, falando sobre isso no X, bastante gente falou sobre isso, na gringa, né, especialmente. Aqui no Brasil não teve tanto assim, mas na gringa bastante gente começou a falar sobre isso, vídeos no Reddit e tal, porque isso realmente vai abalar. Então jogos agora que vão vir com de novo para a comunidade, né, de pirataria, vão ter que esperar pela própria desenvolvedora, por trás do jogo, retirar manualmente o Denuvo do seu jogo. Vai ter que todo mundo agora aguardar, porque não vai ter ninguém como a Impressa para quebrar o Denuvo. Pode ser que sim, surja alguém que estava na escuridão, trabalhando escondido e tal, e apareça agora de repentemente ao público, ou coisa do tipo, porque a empresa ela falou também que vai trazer, não é que ela vai trazer, né, mas que ela deseja ali, que um grupo novo consiga trabalhar melhor sobre isso, mas informação zero, informação nada, basicamente. Tá todo mundo esperando para aguardar o que possa acontecer, se ela vai anunciar alguém, se um grupo novo vai surgir, porque senão vai ter que ficar como era antigamente, antes da impressa, que é basicamente esperar com que os próprios jogos, tirem dos seus códigos o de novo manualmente. E aí vai ter que ficar nessa espera, não tem jeito. Ou utilizar de outras maneiras, ou esperar que o de novo em determinado jogo seja fácil de ser retirado, seja fácil de ser quebrado, porque tem essas situações também. Alguns de novo são bem simples de serem quebrados, porque às vezes veio mal codificado, veio mal configurado, por exemplo. Teve alguns casos assim já. Ou utilizar uma instalação offline, que é o de novo não é ativo. Mas aí são questões bem específicas, bem específicas de determinado tipo de jogo. Mas enfim, a gente vai ter que ficar na guarda. O que você tem a falar sobre isso daí, Doutor? Sobre toda essa questão aí que você é um gamer mais casual e não tá realmente muito envolvido. Bom, Mago, eu não tenho muito ao que opinar e tal, mas, por exemplo, você é a galera aí que gostava de esperar, acreditava na rapidez aí, que geralmente demorava de 1 a 6 meses para quebrar o de novo e tal, maravilhoso para quem esperava essas coisas. Eu, como tu mesmo disse, sou um jogador mais casual, então dificilmente eu vou pegar jogo AAA para ficar jogando atualmente e tal. Eu geralmente espero pegar uma promoção da hora e se o jogo me interessar.
e tal. Por exemplo, porque eu geralmente só jogo jogo indie. Então, por exemplo, o God of War, que eu peguei, acho que ano passado. Mas eu peguei, tipo, na nuvem com uma promoção maravilhosa. Então, são coisas que eu geralmente fico consultando o preço. O jogo que eu quero tá, vai, R$ 40. Nossa, cara, será que se eu esperar mais uma semana eu não pego? E tal. E assim vai indo. É assim com Baldur's Gate. Baldur's Gate tem 2 anos que eu tô tentando esperar o preço cair. E o preço não cai. E provavelmente não vai cair, porque a empresa querendo ou não tá falando que é um preço justo. E querendo ou não, eu concordo com eles. Mas vamos falar do Denuvo. O Denuvo, querendo ou não, ele é um anti-cheat poderosíssimo. Tão poderoso que caga a performance dos jogos. Por exemplo, um jogo que poderia bater 100 FPS acaba batendo 50 por causa que o Denuvo pode até chegar a 50% de destruição de FPS, vamos dizer assim, né? Ele estragar a performance. O jogo pode estar muito super otimizado. Só que aí o jogo vai estar bem cagado por causa do Denuvo. Muitos jogos acontece isso. Um exemplo, assim, que geralmente a galera fala que é melhor, por exemplo, o jogo que tá com Denuvo ou até mesmo com algum anti-cheat, tá rodando o pirateado melhor que o jogo original, por causa do anti-cheat. Geralmente o anti-cheat, para fazer esse negócio, ele fica rodando junto com o jogo. Consequentemente, ele estraga a performance do jogo. Ele também vai estar rodando, ele vai estar rodando debaixo do jogo. Isso com de novo, tanto que quando eles quebram os jogos, né? A galera conseguiu quebrar, depois de um tempinho o jogo é atualizado e é tirado de novo, já que foi pirateado mesmo, as empresas tiram, subindo a performance. Então é isso que eu queria comentar. E o cara aí fica falando que eu fico jogando 1000 jogos ao mesmo tempo, não. Tipo, o Mago, ele é engraçado que ele fala assim, pô, terminei um jogo aqui, terminei Fallout 4, tô jogando o 5, tá? Vou jogar o 6. Isso, tipo, no mesmo mês, tá ligado? Enquanto eu vou jogar o joguinho, demoro 6 meses pra terminar um, porque eu jogo muito pouco e tal. Por isso que ele fica até zoando comigo. É isso, cara. E tanto que é por isso que é bom, né? Ter duas cabeças pra pensar melhor, né? Tem um ditado, eu não vou, né, conseguir lembrar como que é dito o ditado, né? Olha que palavra engraçada, dito o ditado. Mas foi bom porque, por exemplo, você citou essa questão do Denuvo em FPS, algo que eu nem lembrei na hora que a gente tava falando sobre isso. E real, cara, é real. Tanto que isso também influencia na pirataria desses jogos. Quando o jogo é lançado ali na pré-venda, já tem a sua página na Steam, lá já tá dizendo se tem DRM de novo. Se tem, muitas pessoas, cara, sem nenhum remorso, sem nem pensar duas vezes, vão esperar sair na pirataria ou esperar baixar muito preço para poder comprar o jogo na performance que ele vai perder. E isso as pessoas fazem e falam abertamente e muitos apoiam, cara. Por mais que tem gente que critique, né, a questão da pirataria, uma hora ou outra essa pessoa vai perceber que DRM, de novo nos jogos, mata a performance, cara. E muitos que mesmo criticando ser pirataria, uma hora ou outra vai recorrer a isso, cara. Vai perceber essas situações e vai mandar o feedback negativo para as empresas. E as empresas aos poucos elas vão mudando, né? A gente pode fazer um vídeo sobre isso daí depois, sobre essa questão do DRM de novo, que muitas empresas voltam atrás depois do feedback dos usuários. Foi um caso recente agora com o Izoi. Um Izoi aí que é um The Sims-like, que veio com DRM e de novo também, se não me engano, ou só o DRM, não tô lembrado agora, mas um dos dois, ou os dois. E a comunidade, é que eu não sou de jogos de The Sims, eu acompanhei, mas já faz um tempinho. E os jogadores, né? A galera, a comunidade reclamou, lançou o feedback negativo e a empresa desenvolvedora voltou atrás e retirou. Nem precisou aguardar lançamento ou quebrarem o DRM e só retirou depois o feedback negativo. Por quê? Porque tava matando o FPS no jogo para diversos jogadores. A pessoa comprava, gastava lá um preço cheio de 300, 200 reais. Preço cheíssimo. E aí ia jogar. E o seu computador lá tava no hardware, nos requisitos mínimos, nos recomendados, mas mesmo assim o jogo tava lento, tava travando. Por quê? Aí você vai pesquisar no Reddit, no Facebook, o X, Instagram, aí as pessoas estão falando que é por conta do DRM, ou de novo. E aí você percebe, né? Você cai na real. Então o que o Dutra trouxe aí é algo bem importante também a se destacar. Coisa que eu dificilmente lembraria aqui nesse momento, porque eu tava focado na outra parte. Por isso que é bom ter a cabecinha dele aqui, né? Lá ele. Enfim. E ele é um gamer casual, igual ele falou. Ele tá pra mim como eu tô pra ele na questão de anime e jogos.
O que eu conheço e acompanho de animes é o que ele joga de jogo que eu já joguei. Eu provavelmente tenho muito mais jogos jogados do que ele, e ele tem muito mais anime visto do que eu. Por mais que eu esteja acompanhando muito mais anime atualmente, ele também esteja jogando alguns outros jogos de Fazendinha e tal, agora atualmente também. Ou Black Myth com 500 FPS. Enfim, espero que vocês tenham gostado, agradeço pela sua audiência e até a próxima.